O capítulo 7, ele é um parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo. Há um intervalo de tempo aí entre os selos, o sexto selo, sexto castigo, que é aperto, né, lá no livro, e o sétimo selo. Então há um parênteses para alguns acontecimentos importantes. O capítulo 7 começa com o versículo 1 dizendo o seguinte: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Essa referência a 4 cantos da terra, ou 4 ventos, é uma referência a toda a terra, a toda a extensão da terra. Ela se repete também em outros textos bíblicos do Velho Testamento. Aqui o que está se mencionando no versículo 1 é uma calmaria. Parou de soprar o vento e tem um tempo de calmaria antecipando alguma coisa importante que está por acontecer. Se você olha para o Velho Testamento, o capítulo 7 de Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, Ezequiel, capítulo 7. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, ou sobre toda a extensão da terra. Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 11 e o versículo 12. Isaías 11, 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra, as 4 extremidades da terra, uma referência a toda a extensão, a totalidade da terra. Então, é esse período de calmaria que antecede um acontecimento muito importante sobre a terra. O versículo 2, João escreve assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Então, um anjo que tem o selo do Deus vivo significa propriedade de Deus, né? Deus que o criou, e ele grita ele, em grande voz aos 4 anjos, aqueles que estão prontos para causar dano à terra, aplicar o juízo. Então, o selo fala de propriedade. Selo se refere à autenticidade do dono, daquele que tem poder sobre isso. E ele diz no versículo 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Por isso que houve uma interrupção entre o castigo do sexto selo até o sétimo selo, porque havia um acontecimento muito importante prestes a ocorrer. E aqui o versículo 3 está dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, não aplique juízo sobre a terra, sobre o mar, nem sobre as árvores, até que sejam selados na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Esse selo aqui, ele representa proteção, posse, proteção. Isaías capítulo 4, versículos 4 e 5. Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 4, versículos 4 e 5. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião,
e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Aqui falando do estandarte, né, do que foi mencionado sobre toda a tribo de Israel. Uma proteção sobre o povo de Israel, sobre esse número dos 144 mil que serão selados. Então, a necessidade de que eles sejam selados antes que aconteça qualquer coisa. Aí o versículo 4 diz: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, nós vamos notar que há uma alteração aqui com respeito à descrição das tribos. Esses 144 mil aqui são os mesmos que são mencionados lá no capítulo 9. No capítulo 9 de Apocalipse, um pouquinho adiante aí, capítulo 9, versículos 2 a 6, diz assim: Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, foi-lhes dado poder com os que, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha aí, né? Aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E lá, no capítulo 7 está falando exatamente do selo dos 144 mil, que são selados. E foi-lhes dado também, não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Os 144 mil são excluídos desse sofrimento que ocorre aí no capítulo 9, porque eles foram selados, eles são de propriedade de Deus. O versículo 5 é mencionado como foi o processo de selamento desses homens das tribos de Israel. Notem que diz aí: da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Versículo 6. Da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil. Versículo 7. Da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil. E o versículo 8. Da tribo de Zebulão, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Notem que Dan, a tribo de Dan e Efraim, um dos filhos de José, foram excluídos. E eles foram substituídos. Dan foi substituído por Manassés, né? E Efraim foi substituído por José mesmo. É mencionado o nome de José e não de Efraim. E há uma razão para isso. Quando a gente olha para algumas referências no livro dos profetas, por exemplo, olhando para Oséias capítulo 4, versículo 17, o livro do profeta Oséias, Oséias capítulo 4, versículo 17, tem a seguinte afirmação, referindo-se à tribo de Efraim: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo.
E depois o capítulo 7, versículo 8 de Oséias. Capítulo 7, versículo 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Então, Efraim, por casamento, acabou se misturando com os povos ali da terra. E ainda o capítulo 9 de Oséias, versículo 16. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu o matarei, os mais queridos do seu ventre. E Juízes, capítulo 18, fala sobre Dan. Então essas duas nações, elas foram culpadas de terem se envolvido profundamente com a idolatria. E talvez esta seja a razão delas terem sido deixadas fora dessas 12 aqui que aparecem. Se você pegar do versículo 5 até o versículo 8 e for contando as menções das tribos, você vai notar que dá 12 mesmo, havendo a substituição de Dan e Efraim por Manassés e José. 12 vezes 12, 144, né? 12 mil de cada tribo, 144 mil. Esses 144 mil, eles são mencionados também mais adiante, nos versículos 3 e 4 de Apocalipse 14, Apocalipse 14, 3 e 4, quando fala, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, lá no capítulo 7. Agora veja o que diz o versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Então são homens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são, de fato, 144 mil testemunhas de Jeová, testemunhas de Yahvé, testemunhas de Deus. Não os testemunhas de Jeová que se autoproclamam como os tais. E eles até ensinam, né, que dentre esses 144 mil salvos, né, que habitarão o céu, o restante, segundo a seita, ele dará o paraíso na terra, mas apenas 144 mil escolhidos habitará o céu. E eles incluem mulheres aí. Então eles não podem ser esses 144 mil, porque o capítulo 14 fala varões castos, que não se contaminaram com mulheres. São 144 mil homens, dessas 12 tribos mencionadas do versículo 5 até o versículo 8. Então não tem nada a ver com essa reivindicação dos testemunhos de Jeová dos nossos dias atuais, né? O versículo 9, depois do selamento dos 144 mil, ele diz: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Notem que há um contraste aqui, né? Um contraste bem grande entre 144 mil, um número exato, só de homens, com essa grande multidão, homens e mulheres, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 144 mil são das tribos de Israel. Já essa grande multidão é de todas as nações. E essa grande multidão está em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e vestidos de vestiduras brancas. Justiça, pureza é o que simboliza essas roupas brancas. Com palmas nas mãos. Isso significa vitória, alegria, uma festa lá no céu, né? E eles estão clamando em grande voz, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono
e ao Cordeiro. Lembra que lá no capítulo 4, João vê alguém assentado no trono. E no capítulo 5, de repente, ele vê o Cordeiro pegando o livro na mão daquele que se assentava no trono. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa multidão vista aqui se refere aos mártires da grande tribulação. Muita gente será morta, martirizada, entregará sua vida por causa do testemunho e da palavra de Deus. E João vê essa multidão de mártires lá no céu, em pé diante do trono do Cordeiro, e eles estão vestidos com vestiduras brancas, foram justificados, estão para sempre justificados. E eles estão ali diante do Cordeiro. Assim como o Cordeiro foi sacrificado, eles ofereceram seu sacrifício através do seu martírio. E diante disso, o versículo 11 diz que todos os anjos estavam de pé. Esse é um momento solene, um momento muito importante, um momento ímpar. Os anjos se colocam de pé, rodeando o trono, uma cena magnífica, o trono rodeado por todos os anjos, os anciãos, a igreja glorificada no céu, e os quatro seres viventes, aqueles que foram vistos lá diante do trono, com o rosto de leão, com o rosto de homem, com o rosto de novilho, com o rosto de águia, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então todos ali, a multidão, os anjos, a igreja, se prostra e adora a Deus. E o que eles estão dizendo? Versículo 12, dizendo amém, assim seja. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um reconhecimento de que tudo é para Ele e para sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Aí um representante da igreja diz, versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então é feita a pergunta. Essa grande multidão aí no versículo 9 estão vestidos de branco. Quem são? De onde eles vieram? E o versículo 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. João diz, você sabe, é uma pergunta retórica. Quem fez a pergunta sabia a resposta. E João diz, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que eles estão vestidos de branco. A justiça de Cristo está sobre eles. São os mártires da grande tribulação. Estão ali diante do trono do Cordeiro. Como eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, o verso 15 diz, o ancião continua dizendo, razão porque se acham diante do trono de Deus. Não há como se estar diante do trono do Cordeiro se não tenha sido lavado, não tenha sido lavado pelo sangue, alvejado pelo sangue do próprio Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, nos céus, na presença de Deus. Serviço incessante. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aonde ele mora, onde Deus mora, a habitação de Deus também é a habitação deles. Ou seja, eles estão no tabernáculo celestial, onde Deus habita. E lhe é dado um consolo, uma promessa e uma certeza. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Por quê? Porque eles passaram fome e sede quando foram perseguidos pelo anticristo. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Viveram ao relento, sofreram, mas agora nunca mais isso acontecerá. Nem fome, nem sede, nem queimaduras do sol. E a razão?
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Um só rebanho, um só pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o cordeiro é o pastor. O cordeiro que se encontra no meio do trono, Jesus Cristo, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Aquela água que dá a vida eterna, que proporciona a vida eterna. E termina o capítulo e o versículo dizendo: E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nunca mais terão tristeza, nunca mais prantearão, porque Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esse capítulo 7 ele fecha o parênteses aí nesse versículo. Então, o capítulo 6 terminou com o sexto selo, quando foi aberto, né, e houve um cataclismo no céu, estrelas, pessoas ricos e poderosos, tremendo de medo. E o capítulo 7 ele menciona um parêntese que há para que sejam selados os 144 mil. São 144 mil testemunhas, porque eles testemunharão durante a grande tribulação. Além deles, mais duas testemunhas também especiais. Mas 144 mil são pregadores do evangelho do reino durante o período da grande tribulação. Então, eles são selados, significa que eles são propriedade de Deus para cumprir uma missão durante o tempo da grande tribulação de anunciar a vinda do Messias. E nesse interregno, nesse intervalo, também João vê essa grande multidão de mártires que vieram da grande tribulação, de toda tribo, raça, língua e nação, já justificados no céu, e junto com a igreja, com os anjos, rompendo em louvores e adoração aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. E esses que sofreram até o martírio, agora estão consolados lá. Nunca mais passarão fome, nunca mais terão sede e nunca mais ficarão relento, porque o tabernáculo de Deus também é o tabernáculo daqueles que morreram, mas creram no Messias durante o período da grande tribulação. E o próprio Cordeiro os apacentará, será o pastor que cuidará deles e enxugará de todos eles toda lágrima. Cessação do sofrimento, cessação da tristeza, do pranto e da dor. Assim termina o capítulo 7, com essa afirmativa do que o Cordeiro fará com aqueles que sofreram durante o período da grande tribulação. Próxima oportunidade, nós estudaremos o capítulo 8 e, fechado esse parênteses, será aberto o sétimo selo, que dá início às 7 trombetas. Começa aí a ser tocadas as trombetas, que também se referem a juízo de Deus sobre o povo, as nações que estão na terra. Uma boa noite e Deus nos abençoe.